3 passos para analisar mudanças do equilíbrio. Até aqui, vimos como a oferta e a demanda juntas determinam o equilíbrio de mercado, o que por sua vez determina o preço e a quantidade do bem que os compradores compram e os vendedores vendem. É claro que o preço e a quantidade da oferta e da demanda dependem da posição das curvas de oferta e de demanda. Quando algum evento desloca uma dessas curvas, o equilíbrio do mercado muda, resultando em um novo preço e uma nova quantidade trocada entre compradores e vendedores. Portanto, podem ocorrer mudanças do equilíbrio. Nós vimos na demanda que a curva de demanda ela pode se deslocar para a direita e para a esquerda. E vimos na oferta que a curva de oferta ela pode se deslocar para a esquerda e para a direita. E esses deslocamentos, portanto, seja só na curva de oferta, seja só na curva de demanda ou nas duas, vão produzir um novo equilíbrio com um novo preço de equilíbrio e uma nova quantidade de equilíbrio. Ao analisarmos como algum fato afeta o mercado, o fazemos em 3 etapas. Em primeiro lugar, verificamos se o fato desloca a curva de oferta, a curva de demanda ou, em alguns casos, ambas as curvas. Em segundo, verificamos se a curva se desloca para a direita ou para a esquerda. Em terceiro, usamos o diagrama da oferta e da demanda para comparar o equilíbrio inicial com um novo equilíbrio para verificar como o deslocamento afeta o preço e a quantidade de equilíbrio. A tabela 3 resume essas 3 etapas. Para sabermos como essa receita deve ser utilizada, vamos considerar os diversos eventos que poderiam afetar o mercado de sorvete. Então aqui na tabela 3, o autor utiliza três etapas para analisar as mudanças no equilíbrio. Então, primeiro, analisar se o acontecimento desloca a curva de oferta ou demanda ou ambas. Analisar em qual direção a curva se desloca. E usar o diagrama de oferta e demanda para verificar como o deslocamento altera o preço e altera a quantidade de equilíbrio de mercado. Então vamos lá. Exemplo: uma mudança no equilíbrio do mercado em virtude de um deslocamento da demanda. Suponhamos que o tempo fique muito quente em determinado verão. Como esse fato afeta o mercado de sorvete? Para respondermos a essa pergunta, vamos seguir as 3 etapas colocadas lá. O tempo quente afeta a curva de demanda, mudando o desejo das pessoas por sorvete. Então tá muito calor, isso quer dizer que as pessoas vão querer comprar mais sorvete. Ou seja, o tempo muda a quantidade de sorvete que as pessoas desejam comprar a qualquer dado preço. Neste caso aqui, a curva de oferta fica inalterada, porque o tempo, o calor, o verão, não afeta diretamente as empresas que vendem sorvete. Então veja, primeira coisa é ver o que essa variável ela produz. Neste caso, muito calor faz com que a gente se sinta cada vez mais estimulado e desejado a consumir sorvete, por exemplo, todos os dias como sobremesa. Como o tempo quente desperta nas pessoas o desejo de tomar mais sorvete, a curva de demanda desloca-se para a direita. Então vamos abaixar aqui e começar a ver a figura. A figura 10 mostra esse aumento da demanda como um deslocamento da curva de demanda de D1 para D2. Esse deslocamento indica que a quantidade demandada de sorvete é maior, independentemente do preço, porque aqui há uma variação no desejo, no gosto, nas expectativas por conta de uma questão climática que faz com que haja uma alteração na curva de demanda. Ao antigo preço de 2, há agora um excesso de demanda por sorvete. E essa escassez induz as empresas a elevarem o preço.
Como a figura 10 mostra, o aumento da demanda eleva o preço de equilíbrio de 2 para 2,50 e a quantidade de equilíbrio de 7 para 10 sorvetes. Em outras palavras, o tempo quente aumenta o preço e a quantidade vendida do sorvete. Então veja, neste caso, calor, maior a demanda por sorvete, consequentemente os vendedores vão poder aumentar os preços e, consequentemente, na lei da oferta, ao aumentar o preço, o produtor tem mais interesse em vender, portanto ele vai também aumentar a oferta. Então, veja aqui nesse gráfico, figura 10, como é que isso funciona de maneira matemática. Então vamos lá. Como um aumento da demanda afeta o equilíbrio. Então eu tenho a curva de demanda aqui original, a D1, e eu tenho a curva de oferta. Então calor aumentou o desejo das pessoas de consumirem. Então desloca a curva. O tempo quente aumenta a demanda por sorvete. Então a gente agora vai estar aqui na demanda na D2. Então eu estou nessa curva aqui. Consequentemente, as pessoas querem consumir mais sorvete. Resulta isso aqui em um maior aumento do preço. Portanto, se essa curva de D1 se desloca para a direita, para cima, ao longo da curva de oferta, significa que neste novo equilíbrio, o produtor pode cobrar 2,50. E como há um deslocamento, ele cobra mais caro e ele vende mais. Por quê? Porque é uma predisposição dos consumidores de consumirem mais. Então veja, ao ter esta predisposição de consumir mais a um preço maior, estimula consequentemente os produtores a venderem mais. Então o texto aqui diz o seguinte: um evento que aumente a quantidade demandada a qualquer preço dado desloca a curva de demanda para a direita. Então, mudou a vontade de tomar sorvete e desloca para a direita. É mais consumo, independentemente do preço. É um gosto, é um desejo. Ainda que os consumidores saibam que vai ficar mais caro. Tanto o preço de equilíbrio quanto a quantidade de equilíbrio aumentam. Aqui, um verão excepcionalmente quente leva os compradores a demandar mais sorvete. A curva de demanda desloca-se de D1 para D2, fazendo o preço de equilíbrio aumentar de 2 para 2,50 e a quantidade de equilíbrio aumentar de 7 para 10 casquinha para 10 sorvetes de casquinha. Então esse é o movimento que acontece quando ocorre um deslocamento na curva de demanda. Ok? Se você está com dificuldade, volta mais uma vez o vídeo, assiste quantas vezes for necessário para você entender a sequência dos movimentos. Então, o gráfico, inclusive, aqui, ele mostra os movimentos. O tempo quente aumenta a demanda por sorvete, uma variável que não é preço, desloco a curva. Ao deslocar a curva, eu aumento o preço, porque essa curva vai ter uma nova interseção com a oferta, eu aumento o preço e aumento a quantidade vendida, estimulando inclusive os ofertantes a venderem mais sorvetes a um preço maior. Ok? Então, esse é basicamente este exemplo. Dificuldade, volta mais uma vez, antes de avançar. Deslocamento das curvas versus movimentos ao longo dela. Observe que quando as altas temperaturas elas aumentam a demanda por sorvete, fazendo subir o preço, a quantidade de sorvete que as empresas ofertam aumenta, muito embora a curva de oferta permaneça a mesma. Nesse caso, os economistas dizem que há um aumento da quantidade ofertada, mas não da oferta. Oferta refere-se à posição da curva de oferta, ao passo que a quantidade ofertada tem a ver com a quantidade que os fornecedores desejam vender. Neste exemplo, a oferta, portanto, a posição da curva de oferta não muda,
porque o tempo não afeta o desejo que as empresas têm de vender a um dado preço. Em vez disso, o calor altera o desejo que os consumidores têm de comprar, qualquer que seja o preço dado, e assim desloca a curva de demanda para a direita. O aumento da demanda faz, portanto, com que o preço de equilíbrio ele aumente. Quando o preço aumenta, a quantidade ofertada também aumenta. Esse aumento na quantidade ofertada é representado pelo movimento ao longo da curva de oferta. Lembre-se que neste exemplo, como a gente viu no tópico de oferta, a oferta ela se desloca por a oferta, como é uma mudança de preço, como há uma alteração de uma variável da demanda e não da oferta, aqui a oferta só vai ser impactada por uma elevação no preço, não há um deslocamento da curva de oferta. Então, quais são aquelas variáveis que a gente viu que podem deslocar a curva de oferta? Então nós vimos lá no item de oferta quais são os itens que podem, como por exemplo tecnologia, como por exemplo o preço dos insumos, que pode fazer com que ocorra um deslocamento da curva de oferta. O que não é este o caso deste exemplo em específico. Então este exemplo ocorreu uma alteração do desejo dos consumidores. Portanto, esse desejo vai aumentar a demanda e vai aumentar o preço de equilíbrio. Portanto, o preço que está no eixo vertical vai representar apenas um movimento ao longo da curva de oferta e não um deslocamento da curva de oferta. Resumindo, um deslocamento da curva de oferta é chamado mudança da oferta. E um deslocamento da curva da demanda é chamado mudança da demanda. Portanto, neste caso do sorvete por conta do calor, ocorreu uma mudança da demanda, porque houve um deslocamento da curva de demanda, mas não ocorreu uma mudança da oferta. Ocorreu um movimento ao longo da curva de oferta. Então, um movimento ao longo de uma curva de oferta é chamado de mudança na quantidade ofertada. E um movimento ao longo de uma curva de demanda fixa é denominado mudança na quantidade demandada. Então, se a gente fosse resumir para o exemplo anterior, teríamos, portanto, calor, mais consumo de sorvete, mais demanda por sorvete, deslocamento da curva de oferta, da curva de demanda, portanto, uma mudança da demanda, e um movimento ao longo da curva de oferta, portanto, uma mudança na quantidade ofertada. Então, o exemplo teve como resultado final uma mudança da demanda e uma mudança na quantidade ofertada, ok? Um deslocamento e um movimento ao longo da curva. Mais uma vez, se você ainda está se confundindo com esses conceitos, volte o vídeo e assista quantas vezes for necessário para que esses conceitos fiquem bem claros e você não se confunda. É claro que, por vezes, a gente pode ter algumas dificuldades, mas a ideia por trás precisa estar consolidada na sua mente para que você compreenda como funcionam essas forças de mercado, tanto do lado da oferta como do lado da demanda, o que é o preço, o que é a quantidade e o que são as outras variáveis que podem modificar esse equilíbrio de mercado. Agora vamos aqui a mais um outro exemplo. Exemplo, uma mudança no equilíbrio do mercado em virtude de uma mudança na oferta. Agora vamos ver como é o deslocamento da curva de oferta. Suponhamos que em outro verão um furacão destrua parte da safra de cana-de-açúcar e que isso aumente o preço do açúcar. Como esse acontecimento afeta o mercado de sorvete? Novamente, sigamos as 3 etapas para responder a essa pergunta. Primeira, a mudança no preço do açúcar, um insumo para a produção de sorvete, afeta a curva de oferta. Então a variável é preço de insumo.
Um aumento nos custos de produção reduz a quantidade de sorvete que as empresas produzem e vendem a qualquer preço dado. A curva de demanda não muda porque o maior custo dos insumos não afeta diretamente a quantidade de sorvete que as famílias desejam comprar. Segundo passo, a curva de oferta desloca-se para a esquerda, porque a qualquer preço, a quantidade total que as empresas desejam e podem vender é menor. A figura 11 ilustra essa redução da oferta como um deslocamento da curva de oferta de O1 para O2. Então vamos ver aqui agora, graficamente, esse movimento. Então veja, como uma redução da oferta afeta o equilíbrio. Então, nós tínhamos o equilíbrio inicial com a curva de oferta 1 e a demanda. Então, um aumento no preço do açúcar. Então, o preço de um insumo importante fica mais caro. Reduz a oferta de sorvete. Por quê? Porque isso reduz o lucro de quem produz sorvete. Consequentemente, há um deslocamento da curva de oferta para a esquerda e para cima. Ficou aqui ruim, então vamos aqui. Então nós temos um deslocamento para a curva de oferta 2. Essa redução da oferta faz com que ocorra um aumento no preço de sorvete. Por quê? Porque agora eu tenho menos oferta de sorvete, porque como os produtores têm um insumo mais caro, eles estão tendo menos lucro, vão se sentir menos estimulados a produzir e, consequentemente, a pouca produção que fica tem um preço elevado. E o terceiro passo é ocorrer uma diminuição na quantidade vendida, porque se eu aumento o preço, consequentemente, eu vou ter um movimento ao longo da curva da demanda. Então aqui, criando esse novo equilíbrio a um preço maior e a uma quantidade demandada menor. Então, na realidade, esse é um fenômeno que acontece muito na realidade. Ou seja, à medida que eu tenho um preço de um insumo aumentando, os lucros das empresas diminuindo, menos empresas vão produzir. Quanto menos empresas produzem, mais caro fica o preço desse produto. E a terceira situação, o terceiro movimento, é consequentemente, à medida que menos empresas produzem um determinado produto, esse produto ele fica mais caro, você como consumidor vai também passar a consumir menos, o que faz com que ocorra um deslocamento para a esquerda no eixo horizontal, que é o eixo da quantidade, reduzindo, portanto, a quantidade vendida e, consequentemente, lá no novo equilíbrio, reduzindo a quantidade demandada. Portanto, um acontecimento que reduz a quantidade ofertada a qualquer preço dado desloca a curva de oferta para a esquerda. O preço de equilíbrio ele aumenta, porque eu tenho menos produção, e a quantidade de equilíbrio também cai, porque o preço mais caro faz com que, consequentemente, a demanda diminua. Ou seja, mais uma vez, na curva de demanda de mercado, você vai se movimentar ao longo da curva para a esquerda, saindo do equilíbrio inicial para um novo equilíbrio, diminuindo a quantidade demandada de produto, porque, consequentemente, o preço do produto está mais alto. Aqui, um aumento no preço do açúcar, o insumo, faz com que os vendedores ofertem menos sorvete. A curva de oferta desloca-se de O1 para O2, o que faz com que o preço de equilíbrio do sorvete aumente de 2 para 2,50 e a quantidade de equilíbrio diminua de 7 para 4 sorvetes de casquinha, ok? Então, fica aí bem claro. Faltou aqui o terceiro. Então veja, ao antigo preço de 2, há agora um excesso de demanda por sorvete. E essa escassez faz com que as empresas elevem o preço. Como mostra a figura 11 que a gente viu, o deslocamento da curva de oferta aumenta o preço de equilíbrio de 2 para 2,50 e reduz a quantidade de equilíbrio de 7 para 4 sorvetes de casquinha. Como resultado do aumento no preço do açúcar,
o preço do sorvete aumenta e a quantidade de sorvete vendida cai, ok? E agora vamos para um terceiro exemplo, que é um exemplo que vai mostrar o deslocamento agora tanto da oferta quanto da demanda. Suponhamos agora que uma onda de calor e um furacão aconteçam no mesmo verão. Para analisarmos essa combinação de eventos, seguiremos novamente as 3 etapas. Então, primeiro, verificamos que as duas curvas se deslocam. O calor afeta a curva de demanda, porque altera a quantidade de sorvete que as famílias desejam comprar a qualquer preço dado. Ao mesmo tempo, ao aumentar o preço do açúcar, o furacão desloca a curva de oferta, porque muda a quantidade de sorvete que as empresas desejam vender a qualquer preço dado. Segundo, as curvas deslocam-se nas mesmas direções de nossas análises anteriores. Então, o deslocamento, quando a gente fez primeiro o deslocamento da curva de demanda, depois o deslocamento da curva de oferta. Se esses dois fenômenos agora acontecem ao mesmo tempo, as curvas elas também vão se deslocar nas mesmas direções das análises anteriores. Então, enquanto a curva de oferta desloca-se para a direita, enquanto a curva de demanda desloca-se para a direita, a curva de oferta para a esquerda. Esses deslocamentos são ilustrados pela figura 12. E terceiro, como mostra a figura 12, são 2 os resultados possíveis dependendo da extensão relativa dos deslocamentos da demanda e da oferta. Em ambos os casos, o preço de equilíbrio ele aumenta. No painel A, em que a demanda aumenta substancialmente enquanto a oferta tem uma redução bastante pequena, a quantidade de equilíbrio também aumenta. No entanto, no painel B, em que a oferta se reduz substancialmente, a demanda aumenta pouco e a quantidade de equilíbrio diminui. Portanto, esses acontecimentos vão, de certo, elevar o preço do sorvete, mas seu impacto sobre a quantidade vendida é ambíguo, ou seja, pode tanto aumentar como diminuir. Então, antes de continuar, vamos agora aqui ver a figura 12 para ver esse deslocamento. Então, veja como os gráficos, ao passo que a gente está avançando no capítulo, eles vão se tornando cada vez mais complexos, o que exige, portanto, que é o que eu venho falando desde o início, você, se não entender os primeiros gráficos, você volte, reveja, para quando chegar aqui você não fique assustado com essa quantidade de movimentos. Então veja, aqui nós temos o deslocamento tanto da oferta quanto da demanda. Aqui observamos na figura 12 simultaneamente um aumento da demanda e uma redução da oferta. Há 2 resultados possíveis. No painel A, o preço de equilíbrio aumenta de P1 para P2 e a quantidade de equilíbrio aumenta de Q1 para Q2. No painel B, o preço de equilíbrio novamente aumenta de P1 para P2, mas a quantidade de equilíbrio cai de Q1 para Q2. Então veja, a primeira situação é o preço aumenta e a quantidade aumenta. Então eu tinha lá demanda original, equilíbrio inicial e a curva de oferta original. Então aí veja o que acontece. Calor, o desejo dos consumidores aumenta, a curva de demanda se desloca para cima. Mas ao mesmo tempo ocorre um furacão que aumenta o preço dos insumos, do açúcar, desloca a curva de oferta para trás. Então eu tenho aqui, grande aumento da demanda por conta do calor, mas uma pequena redução da oferta por conta do furacão que atrapalha a produção de insumos. A consequência clara que fica visível é o aumento do preço e o aumento da quantidade. É claro que a quantidade aumenta, mas quando tem o efeito furacão, você tem um pouquinho a redução da oferta. Então, essa quantidade poderia ser maior se você não tivesse o segundo fenômeno que diminui a oferta. Então, o preço ele vai aumentar, a quantidade de sorvetes de casquinha de equilíbrio vai aumentar, mas você tem
grande aumento da demanda e uma pequena redução da oferta. E o outro efeito, veja, a depender da intensidade de como ele ocorre, você vai ter mais uma vez o preço aumentando e a quantidade caindo. Veja, se agora for o contrário, né? Ou seja, digamos que os efeitos do furacão sejam superiores aos efeitos do verão. Então aí nós teremos o quê? Então nós temos aqui mais uma vez a demanda original, com o preço de equilíbrio e a quantidade de equilíbrio, e a oferta original, a oferta 1, a oferta do começo. Então veja, verão, desloco a curva de demanda porque as pessoas querem consumir mais sorvete. Eu aumento o preço para aqui, ó, essa interseção. Mas o furacão, ele cria uma elevação de preço dos insumos tão forte que eu desloco fortemente a curva de oferta para a esquerda. Então, eu tenho o verão me dando um pequeno aumento da demanda, mas o efeito sobre os insumos por conta de uma quebra de safra da cana, que faz com que os preços do açúcar possam disparar e o sorvete ficar muito caro, eu posso ter um desestímulo da produção que pode resultar numa grande redução da oferta. Então, na verdade, a diferença entre esses dois gráficos, eles mostram os mesmos efeitos, só que a quantidade aumenta ou a quantidade cai a depender de qual dos fenômenos tem a maior intensidade sobre o comportamento dos agentes econômicos. Então, se o calor é muito mais forte do que o efeito do furacão, eu posso ter um furacãozinho levezinho que aumentou o preço em alguns centavos, ou eu posso ter um super furacão que destruiu tudo e elevou brutalmente o preço do açúcar, fazendo com que o seu efeito de redução da oferta seja maior. Então veja, como tem aqui as caixinhas, em um você vai ter um grande aumento da demanda, então verão mais forte do que a redução da oferta resultante do furacão. Ou você pode ter um verão mais ou menos, que aumentou levemente a demanda, mas você pode ter um furacão devastador que faz com que os produtores, por conta do aumento do insumo ou falta de insumo, façam uma redução abrupta na quantidade de produtos ofertados. Então, neste caso aqui, o preço aumenta e a quantidade ela diminui. Ok? Pois bem, vamos agora aproveitar para ver uma notícia, conforme o autor Menkyu coloca aí na página seguinte. Preços aumentam após desastres. Em 2010, várias cidades próximas de Boston ficaram sem água potável, o que resultou no aumento da demanda por água engarrafada e em uma pressão ascendente sobre os preços. Apesar do protesto de alguns políticos, este artigo endossa a resposta natural do mercado. Vamos ver essa notícia, o que mostra na prática as forças de mercado da oferta e da demanda que nós vimos neste capítulo. O que há de errado com a manipulação dos preços? Por Jeff Jacoby. Pouca coisa, Martha Coakley, procuradora-geral, poderia falar sobre o grande rompimento da tubulação que deixou várias cidades próximas de Boston sem água potável durante o fim de semana. Então, Coakley manteve-se ocupada em vez de instruir os vendedores a não aumentar o preço da garrafa de água. Dezenas de milhares de consumidores ficaram repentinamente enlouquecidos para comprar uma garrafa de água. Começamos a ouvir relatos de uma possível manipulação do preço da água comprada em lojas, denunciou Coakley no domingo. Empresas e pessoas não podem e não devem tirar vantagem dessa emergência pública para fazer cobranças injustas aos consumidores por água. Fiscais foram designados para realizar inspeções no local
E se descobrirmos que empresas estão envolvidas na manipulação dos preços, ela avisou, tomaremos as medidas legais cabíveis. O governador Deval Patrick também entrou em ação e ordenou que a Divisão Estadual de Normas fiscalizasse atentamente os preços das garrafas de água na área afetada pela emergência da falta de água. Não há desculpas em se tirar vantagem dos consumidores, especialmente em tempos como estes, ele declarou. Consequentemente, me parece aqui já nesses 2 parágrafos iniciais que a gente leu, que a notícia mostra uma tragédia ou um fenômeno que criou um desabastecimento de água potável em uma cidade americana e, consequentemente, a opção dos consumidores é comprar água engarrafada. E claramente, se há uma busca, uma procura, uma demanda maior que desloca a curva de demanda por conta de um determinado fenômeno, consequentemente, pela teoria que a gente viu até agora, há uma tendência para que que o preço desse produto ele dispare por conta da variação na demanda. Isso nunca falha. Então, logo alguma calamidade desencadeia uma necessidade urgente de recursos básicos, vozes hipócritas emergem para denunciar o sistema incrivelmente eficiente que estimula fornecedores a aumentar o preço desses recursos para as pessoas que deles necessitam. Esse sistema é o mecanismo de preço do mercado livre. Vamos aqui subir a flutuação dos preços em decorrência das alterações na oferta e da demanda. Quando a demanda por garrafas de água vai para as nuvens, que é outra maneira de dizer que as garrafas de água tornaram-se relativamente escassas, o preço da água rapidamente sobe. Esse aumento de preços pode ser irritante, porém não é menos irritante que não conseguir encontrar água à venda a nenhum preço. Aumentar os preços ajuda a impedir que quantidades limitadas desapareçam hoje, enquanto aumentam as chances de novos suprimentos chegarem amanhã. Então o que aqui está dizendo é o seguinte, que supostamente esse mecanismo de preços do mercado livre faz com que, num momento de escassez, os preços aumentem e isso não gere um desabastecimento, porque se os preços não aumentam e a demanda aumenta, há uma relativa escassez. Porque, como fala aqui, aumentar os preços ajuda a impedir que quantidades limitadas desapareçam hoje, enquanto aumentam as chances de novos suprimentos chegarem amanhã. Ou seja, a suposição de que a elevação de preços vai fazer com que haja uma manutenção do abastecimento, neste caso aqui de garrafas de água. É fácil demonizar vendedores que cobram o que o mercado tolerará após uma catástrofe. Após a tempestade vem os abutres. Foi a memorável manchete do US Today para uma história sobre os aumentos de preços que se seguiram ao furacão Charley na Flórida em 2004. Coakley não chamou ninguém de abutre, pelo menos até agora, mas destinou uma linha telefônica de seu gabinete para que a população possa denunciar o que ela estava chamando de manipuladores de preços. Antes de denunciar, você deve considerar quem realmente serve ao interesse público. O comerciante que aumenta o preço durante uma crise ou aquele que se recusa a fazer isso. Consideremos a situação. Uma grande tubulação se rompe, a água corrente torna-se não potável e os consumidores correm para comprar água engarrafada dos únicos 2 vendedores que a vendem. O vendedor A, para não importunar o governo e a procuradora-geral, deixa o preço de sua água inalterada a 69 centavos a garrafa. O vendedor B, que está mais interessado em fazer negócio do que se submeter aos políticos,
mais que quadruplica seu preço para R$ 2,99. Você não precisa de um livro de economia para saber o que acontece depois. Vamos subir aqui. Em massa, os clientes procuram o vendedor A e compram a água por 69 centavos. Em poucas horas, todo o estoque se esgota e os próximos clientes vão embora de mãos vazias. No caso do vendedor B, por outro lado, as vendas de água estão mais lentas e há muitas reclamações a respeito do preço exorbitante. Apesar disso, os clientes conseguem comprar a água de que precisam e quase ninguém compra mais do que o estritamente necessário. Quando a demanda se intensifica, os preços sobem. E à medida que os preços sobem, os fornecedores trabalham mais intensamente a fim de atender a demanda. É aquilo que a gente pontuou anteriormente, falando que a tese de que os preços se elevarem no momento desse justifica do ponto de vista da oferta, para que a oferta continue suprindo a demanda necessária. Trata-se da mesma história que o jornal já relatou a respeito da declaração de Coakley sobre a manipulação dos preços, bem como sobre até onde os engarrafadores e revendedores estavam indo para oferecer mais água para seus clientes. Os fornecedores fizeram horas extras para aumentar a produção dos estabelecimentos regionais de engarrafamento e coordenar entregas, observou o repórter Erin Ayworth. Na noite passada, a Polar Beverages de Worcester, por exemplo, esvaziou sua fábrica na cidade e transportou carregamentos de água de seu estabelecimento em Nova York. Deixar os preços subirem livremente não é a única resposta possível a uma escassez repentina. Há outras opções, como o racionamento promovido pelo governo e o controle de preço com o propósito de evitar corrupção, longas filas e mercado negro. É muito melhor deixar os preços subirem e caírem livremente, segundo a teoria que estamos vendo neste capítulo, neste livro, e consequentemente essa notícia de um evento real tem mostrado que a teoria justifica porque num momento de escassez repentina, esse livre funcionamento do mercado teoricamente seria melhor do que um certo controle. Não se trata, portanto, de manipular, mas de simples bom senso e do melhor método já concebido para a alocação de bens e serviços entre cidadãos livres. Então, essa é a perspectiva desta teoria. A fonte aí é o The Boston Globe, é uma reportagem de 2010. Bem, vamos voltar aqui ao que a gente estava comentando no parágrafo, que é o resumo. O resumo do capítulo. Acabamos de ver 3 exemplos de como usar as curvas de oferta e de demanda para analisar uma mudança no equilíbrio. Sempre que um acontecimento deslocar a curva de oferta, a curva de demanda, ou, vamos avançar aqui, ou até mesmo ambas as curvas, podemos usar essas ferramentas para prever como um acontecimento alterará o preço e a quantidade vendida no equilíbrio. A tabela 4 mostra o resultado previsto para qualquer combinação de deslocamento das duas curvas. Para se certificar de que entendeu como usar as ferramentas de oferta e demanda, escolha alguma das possibilidades da tabela e veja se consegue explicar por que a tabela fez essas previsões. Então, o que acontece com o preço e a quantidade quando a oferta ou a demanda se deslocam? Pois bem, vamos lá. Nenhuma mudança da oferta, nenhuma mudança da demanda. Então, neste caso, o preço de equilíbrio é o mesmo e a quantidade de equilíbrio é o mesmo. Então, eu não mudo nem oferta nem demanda, continua tudo no mesmo. Agora, um aumento da oferta e nenhuma mudança na demanda. Tendência do preço diminuir, da quantidade aumentar. Então, aumenta a oferta, a demanda fica o mesmo. Então,
você vai ter um excesso de oferta. Preço diminui e a quantidade ofertada, e a quantidade ela está aumentando. A quantidade de equilíbrio aumenta e o preço diminui porque você tem um excesso de oferta. Agora, diminuição da oferta com nenhuma mudança da demanda. Então, diminui a oferta e a demanda fica o mesmo. O que é que acontece com o preço? O preço aqui ele aumenta, porque eu posso ter uma escassez de produtos, uma escassez de oferta, e a quantidade diminui porque eu tenho uma diminuição da oferta e, consequentemente, há uma diminuição da quantidade de equilíbrio. Agora, quando há um aumento da demanda e nenhuma mudança da oferta, então aumenta a demanda e a oferta continua igual, preço aumenta e quantidade aumenta. Um aumento da demanda e um aumento da oferta, então preço é ambíguo, vai depender da dimensão do aumento de um ou de outro, e a quantidade ele aumenta. Quando há um aumento da demanda e uma diminuição da oferta, claramente o preço aumenta, então mais demanda, menos oferta, preço explode. E a quantidade ela é ambígua porque vai também depender da diminuição dessa oferta e vai depender da dimensão comparativa entre se a diminuição da oferta ela é menor que o aumento da demanda ou se o aumento da demanda é menor que a diminuição da oferta. Por isso a quantidade aí, a variação da quantidade é considerada ambígua. E uma diminuição da demanda com nenhuma mudança da oferta, então o preço diminui. Então diminui a demanda, a oferta igual, você tem um excesso de oferta e a quantidade diminui, claramente. Quando há uma diminuição da demanda e um aumento da oferta, o preço diminui. Então aumenta a oferta e o preço e a quantidade demandada diminui, consequentemente você também aqui tem um excesso de oferta. E a quantidade ela é ambígua porque vai depender de qual dos movimentos tem uma maior proporção em termos de comportamento, portanto a quantidade é ambígua. Quando há uma diminuição da oferta e uma diminuição da demanda, aqui agora o preço ele é ambíguo e a quantidade ele diminui. Se você quiser praticar consequentemente, você pode utilizar aqueles gráficos, aquelas figuras que a gente utilizou anteriormente, para fazer essas simulações do que pode acontecer quando você tem um aumento de uma oferta, diminuição de oferta, aumento de demanda, diminuição da demanda, ou quando você tem esses fenômenos acontecendo simultaneamente e em conjunto, para você chegar aí de forma eficiente a verificar como isso pode acontecer com os diagramas de oferta e demanda, e consequentemente você vê qual é o comportamento sobre os equilíbrios, sobre o equilíbrio de oferta e de demanda, e consequentemente sobre o equilíbrio do mercado como um todo.